quem cuida de plantas, existe uma ansiedade que é quase universal: regar demais ou regar de menos. É uma dúvida que todo mundo que tem um vasinho em casa já teve. Mas e se as plantas estivessem, sabe, o tempo todo nos dizendo exatamente do que elas precisam? Vamos juntos tentar decifrar essa linguagem secreta da sede das plantas. Então, a grande questão é essa: qual é o jeito mais seguro de saber quando a planta precisa de água? A resposta, na verdade, não está num calendário fixo, tipo regar toda quarta-feira. O segredo é aprender a ler os sinais que a própria planta nos dá. Bom, para começar, vamos focar nos sinais que a gente consegue ver. Antes de mergulhar fundo na ciência, primeiro é preciso dominar a arte de observar. As plantas se comunicam de um jeito muito claro e as primeiras pistas, olha, estão bem na nossa frente. As folhas são as grandes comunicadoras da planta. Quando elas estão murchas, sabe, perdem aquela firmeza, ficam meio caídas, é um sinal. Se a cor parece meio desbotada ou se as pontinhas começam a ficar amareladas ou marrons, é um sinal clássico de estresse por falta de água. Elas estão literalmente pedindo socorro. Agora, o que também é super interessante acontece debaixo da superfície. Um solo com sede muda de aparência. Ele fica mais claro, meio esfarelado. Às vezes ele até encolhe um pouco, se afastando das bordas do vaso. Mas o truque que não falha nunca é o famoso teste do dedo. É bem simples. É só enfiar o dedo uns 2 centímetros na terra. Se sair seco, pronto. Não tem dúvida nenhuma. Tá na hora de regar. E aqui, atenção para um ponto que é crucial. Folhas murchas podem ser tanto falta quanto excesso de água. Como saber a diferença? É simples. Se for falta de água, o solo vai estar seco e o vaso bem mais leve. Agora, se for excesso, o solo vai estar encharcado, as folhas ficam mais amareladas e, o que é mais perigoso, as raízes podem apodrecer. E com a raiz podre, bom, aí a planta não consegue beber água mesmo que esteja nadando nela. Ok, então a gente já sabe ler os sinais visíveis. Mas para entender de verdade a sede de uma planta, a gente precisa ir mais fundo, bem mais fundo, ao nível que não dá para ver a olho nu. Vamos conhecer agora a engenharia por trás de cada gole d'água. A gente olha para essa folha murcha e pensa na hora, falta de água. E esse instinto está certo. Esse é o resultado final de um longo processo de desidratação que acontece sem a gente ver. Mas por que exatamente a folha perde essa firmeza? O que faz a estrutura dela simplesmente ceder? A resposta não está na folha como um todo, mas em milhões, literalmente milhões, de pequenas estruturas que funcionam como válvulas. A resposta está bem aqui, numa escala microscópica. Cada folha é coberta por milhões dessas aberturas minúsculas. São elas a chave para a respiração, para a fotossíntese e o mais importante para a nossa conversa, para o controle da hidratação da planta. O nome dessas estruturas é estômatos, que vem da palavra grega para boca.